Quando vai abrindo aqui, a gente também vai abrindo a página. Boa tarde, pessoal. Deixa eu ver aqui. Tudo bom, Jordana? A Luana está ali também. Vamos ver aqui. Tudo bom, colegas? Professor Fabrício, satisfação revê-lo. Tudo bom, gente? Bom, estamos aqui hoje, né, super felizes, eu e a Karen, nesse projeto que nasceu, Fabrício, numa dessas atividades remotas aí, né, online, que a gente acabou fazendo no ano passado. Eu e a Karen, a gente fez uma live juntas sobre ESG, e o público da live, que não era, tipo, a gente não tinha nem feito uma programação, era um evento numa outra instituição que a gente também faz parte, e as pessoas ficaram enlouquecidas com a conversa, com o tema, com ter a possibilidade de duas pessoas debaterem sobre algum assunto, e aí surgiu a ideia da gente fazer esse programa mensal, que a gente apelidou de Ambiente e Economia, dentro de um projeto grande, que é um projeto para inspirar, né? Então, a gente brinca, né, que é um projeto de inspiração em que a gente fala sobre empatia, colaboração, solidariedade, né? Mas com essa pegada do direito ambiental, no olhar da economia, que muitas vezes a gente esquece, né? Às vezes é bem comum as pessoas, quando falam comigo, por exemplo, vou usar o meu exemplo aqui, né? A questão do direito ambiental, as pessoas olham e só pensam assim, estamos falando sobre abraçar árvores, sobre proteger cachorro, que olham para mim e pensam isso, vamos fazer proteção de cachorros, vamos, né? E a gente faz isso também, né? Mas o direito ambiental é muito mais do que isso. E aí a nossa preocupação, então, minha da Karen, em bolar esse programinha, né, esse projeto em que a gente vai se encontrar uma vez por mês, é falar sobre essa interação entre ambiente e economia. Então, tu és o nosso terceiro programa, né? Nós tivemos o primeiro com o Werner, que a gente falou sobre os instrumentos econômicos da política brasileira. Depois a gente conversou sobre mineração com o Sion. E agora estamos contigo para falar sobre resíduos. Então, antes de passar a palavra para a Karen, eu vou só falar um pouquinho do nosso convidado, né, que topou super maravilhosamente bem, né? Tentamos uma live, a internet e o jogo do Inter não colaboraram, né? Mas a gente está aqui, então, com o professor Fabrício Soller. O Fabrício, ele é advogado, ele é professor. O currículo, eu dei uma resumida no currículo do Fabrício, então, aqui, né, ele me perdoa. Mas ele é advogado, ele é professor, ele é consultor jurídico da ONU para desenvolvimento industrial, ele é consultor jurídico da CNI para estudos em resíduos, ele é mestre em Direito Ambiental pela PUC de São Paulo, ele coordena cursos, né, de Educação Executiva de Gestão e Direito dos Resíduos, Compliance Ambiental e ESG. Ele é o organizador, né, de um livro sobre Código dos Resíduos, coautor, né, de Gestão de Resíduos Sólidos, vários artigos. Então, a gente tem aqui um profissional super reconhecido num nicho bem específico, que é falar sobre resíduos, um nicho que até pouquíssimo tempo atrás as pessoas simplesmente ignoravam, né? A gente mal conseguia conversar, né, sobre isso. Até quando a gente tentou a live, né, Fabrício, a gente meio que comentou assim, né, é incrível a gente ter uma política nacional jovem, né, perto do que a gente poderia ter. A gente tem algumas regulações através de CONAMA, né, e aí pensando em saúde, pensando em perigosos, né, mas na realidade o nosso do todo dia parece que ficou, né, para trás, e a gente meio que se acostumou em viver com lixão, né, como se isso fosse comum, a gente se acostumou a tratar esse nosso descarte como se ele não tivesse valor, e como se ele não tivesse impacto algum, né? Então, a provocação, né, na verdade, que a gente começa é que eu acho que é um tema mega bacana, e é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Porque, sabe aquelas coisas, aqueles memes de internet, né? Não tem onde colocar fora, né? Não existe um jato, né, espacial que vá para outro planeta, por enquanto, né? Vá saber, eu tenho visto tantos testes para Marte, né? Mas, por enquanto, nós não temos ainda essa situação. Então, a gente está fazendo deslocamento, né? Então, como a gente vai fazer isso, né? Gerar valor, como a gente vai fazer isso não nos destruir, a gente não morrer soterrado, né? Então, muito obrigada pela presença, Fabrício, pela disposição, pela parceria de estar conosco aqui de novo. Karen, te passo então a palavra aí. Sim. Boa noite a todos, todas, na verdade, a todos. Obrigada, Fabrício, por nos receber. Na verdade, eu agora ingressei nessa conversa, estou feliz por ter ingressado, porque eu já tinha perguntas para fazer na live,
E não sei, Fernanda, se tu é colorado ou não, eu sou, mas enfim, eu nem sabia. Eu não que sou gremista. Não? Olha aí, ó. Mas eu não sabia que no fim das contas foi o Inter que atrapalhou. Mas que bom, porque aí agora eu tô aqui junto. Bom, é um tema maravilhoso, é um tema que eu adoro, é um tema que eu estudo PSA, e aí eu já vou querer puxar a brasa para o PSA também, mas falar em resíduos em tempos de pandemia realmente um tema muito importante, que nós precisamos falar, porque como a Ananda falou, não existe, o nome de planeta Terra não existe fora, né? E lixo, é aquela visão de que tu te tira do teu campo de visão, isso já está, acredito eu, na maioria da população já superado, mas nós precisamos falar sobre isso e trazer soluções para a gestão desses resíduos. Então, nada melhor do que trazer um especialista, e aí nós falamos até um pouco antes de ingressar na live, nós falamos sobre isso, sobre a especialização no direito ambiental. Eu acho que é bom a gente também retomar, então são várias provocações que a gente pode trazer, mas então, Fabrício, se quiser começar, eu não tenho uma pergunta inicial, mas já abro para lá para começar falando sobre as nossas perspectivas para resíduos sólidos. Tenho sim. Primeiro agradecer vocês aí pelo generoso e pelo gentil convite. Muito bacana falar. Eu adoro essas iniciativas. Atrás eu participei de uma, logo no começo lá da pandemia, lá para maio, alguma coisa assim. Eu era um dos resistentes ao ensino online, EAD. Eu sempre fui meio não topo, não gostava. Hoje eu estou convertido, já assim, para mim tá no meu dia a dia, adoro. Acho que a gente ficou muito mais próximo, pessoas que eu não tinha grande afinidade, você passou a estar mais próximo das pessoas, falar com mais regularidade, trocar informação. E eu acho que esse exercício que vocês duas promovem aqui pelo Inspira, Ambiente, Economia, vocês estão de parabéns, porque precisa ter organização, precisa ter planejamento, precisa ter sistematização. Por isso que eu admiro, é trabalhoso. As pessoas acham que do nada acontece, mas geralmente é o eu sozinho, né? Ou eu e ela, é duro, é pauleira organizar, fazer, planejar, divulgar, né? Então, assim, vocês estão de parabéns e fico muito contente de vir bater um papo com vocês. Eu fiz algumas anotações, vou dividir aqui com vocês algumas perspectivas nessa questão de resíduos que eu tenho acompanhado de perto, só fazendo essa ressalva que foi feita, a Karen falou, né, dentro do direito ambiental como um todo, aqui está cada vez mais nichado, né? Nós temos hoje profissionais cada vez mais especialistas no nicho do direito ambiental, biodiversidade, resíduos, PSA, contencioso, administrativo, contencioso, o criminal, agronegócio, energia, mineração, marítimo. Então, isso é mais uma provocação para que os profissionais da nossa área mergulhem no tema, né? Recursos hídricos tem um mundo à parte, emissões atmosféricas outro, mudança climática outro, e assim por diante. Mas queria dividir com vocês, até pelo tom, pela questão aqui jurídica. Olha só que interessante, né? A Nanda colocou que hoje nós temos no Brasil, nós convivemos com lixões. Para vocês terem uma ideia, de 5.570 municípios brasileiros, aproximadamente 3.000 ainda se valem de lixões. Veja, 3.000 municípios brasileiros de 5.570 enviam seus rejeitos para lixões. É muita coisa, né, Fabrício? É muita coisa. É inadmissível. É inadmissível. 2021, você está discutindo Smart City, cidades inteligentes, economia circular, 4.0, indústria 4.0, não sei o que, você fala assim, 4.000 lixões, quer dizer, 3.000 municípios usando lixões. Então, e aí, olha só, para a gente entender os desdobramentos, né? Eu queria dividir com vocês, porque esse é um assunto que está na minha pauta aqui, queria compartilhar com vocês. Então, o que a legislação prevê? Eliminar os lixões. E não é a Política Nacional de Resíduos Sólidos que prevê isso. Já é uma lei lá da década de 50, que é o primeiro Código Sanitário. Então, há 70 anos a gente briga com lixões e eles continuam existindo. E há 2 anos atrás, no julgamento do novo Código Florestal, teve um julgamento que, no balanço florestal, ficou bom, né, do que foi declarado inconstitucional, mas tem uma palavrinha lá, que foi uma passagem que foi declarada inconstitucional, que é a gestão de resíduos.
Então, por que gestão de resíduos estava lá? Para admitir a intervenção em área de preservação permanente. Porque o que acontece? O aterro sanitário, que é uma obra de engenharia devidamente licenciado e que é o desejável para encaminhar os rejeitos, que é totalmente diferente de lixão, o aterro sanitário geralmente é área encravada, né? Porque você busca um lugar, um buraco para encher, você acumula o resíduo, só que você tem proteção do solo, do lençol freático, então várias medidas de controle ambiental. E o STF, ao julgar o Código Florestal, declarou inconstitucional a gestão de resíduos. O que isso significou na prática? Você não consegue mais implantar aterro sanitário em área que tenha área de preservação permanente. Pô, Fabrício, mas tem que implantar onde tem APP? Mas veja, acontece pela geografia, pela morfologia, acontece de, às vezes, ter lá um olho d'água, uma nascente. E aí você tem que intervir. Justifica essa intervenção, porque o aterro era considerado atividade de interesse público. Então, se admitia a intervenção, no caso de um aterro sanitário, admitia a intervenção em área de preservação permanente. Com o STF declarando inconstitucional, se tornou extremamente difícil você licenciar aterro sanitário. Então, olha só o cenário do país. Nós temos 3 mil municípios com lixões, buraco, vala sem controle, e a decisão do STF dificulta a implantação de aterro sanitário. Inclusive, a decisão do STF propõe como é que eles falam lá, uma gradualidade da implementação, uma modulação, né, do efeito, falando que, não, veja, vocês vão tirar o rejeito que está em APP nos próximos 10 anos. Então, pensa comigo, aterro sanitário, licenciado, onde você põe rejeito, o STF falou o seguinte, vocês vão lá e vão tirar nos próximos 10 anos o que tiver em área de preservação permanente, que já não existe mais, naturalmente. Ela já houve a intervenção, já alterou e etc. Então, esse é um ponto que, inclusive, eu escrevi um artigo à época de, lixão não é aterro sanitário. Você vê mesmo o STF, onde você tem, por exemplo, o próprio Alexandre, que é um ministro que foi secretário de serviço da cidade de São Paulo, conhece o tema, ele teve o voto mais lúcido desse assunto. Ele falou, gente, aterro sanitário não é lixão, exatamente o que foi o objeto do meu artigo. Não é. Nós temos, intervir em APP é a mesma coisa da rodovia, da linha de transmissão, da faixa de ferrovia. Então, admite-se atividade de interesse público nessas áreas. No entanto, isso criou um imbróglio, esse imbróglio está lá no STF até hoje, e é um desafio tremendo que a gente tem a superar aí nos próximos anos, especialmente o setor de resíduos, para superar esse entrave de uma decisão judicial do STF. Então, esse é um ponto interessante e que está vinculado a uma decisão do STF. Um outro, só para comentar aqui, mais 2 eixos, é o novo marco do saneamento. Para a gente que trabalha na área de resíduos e saneamento, saneamento de forma mais macro, incluindo água, esgoto e drenagem, também traz novidades. Por exemplo, a questão dos prazos para a eliminação dos lixões foi revisitado, está prevendo que o licenciamento ambiental de obras relacionadas à obra de saneamento devem ser simplificadas para facilitar essas obras de infraestrutura. Além disso, trata muito da sustentabilidade econômica financeira. Eu queria dividir com vocês. O que é isso? É cobrar pelo serviço, fundamentalmente, taxa ou tarifa. Na área de resíduos, nós, enquanto usuários do serviço, estamos muito habituados a pagar água, certo? O boleto da água chega, água e esgoto. O do resíduo não chega, porque, no mais das vezes, ele está incluído no IPTU. IPTU para taxa de lixo. E a gente desconhece. Nós não conseguimos associar a geração de resíduos com a cobrança ou o pagamento de um valor para o serviço ser executado. Então, agora, os municípios têm até julho deste ano para propor um instrumento de cobrança, seja taxa ou seja tarifa, sob pena de responderem por renúncia de receita, e aí incorrer em improbidade administrativa. Esse é um ponto muito importante que tem um reflexo na gestão pública municipal. E o terceiro e último eixo aqui para a nossa conversa é a logística reversa, naturalmente.
nós tivemos, depois da publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a celebração de alguns acordos setoriais, que são nada mais que contratos que regulam a forma de implementação da logística reversa. Eu, particularmente, sou fã do acordo em razão da sua natureza consensual, então você negocia com a União, com o poder público, a forma de regulação, e não uma regulação imposta, que, no mais das vezes, pode vir em desarmonia ou carente de razoabilidade, de eficiência na sua implementação, só que também apresentou alguns desafios acordos setoriais. Eu vou pegar o acordo setorial. Hoje nós temos no Brasil acordo setorial de embalagem plástica de óleo lubrificante, de eletroeletrônicos, de lâmpadas, de embalagens em geral e de baterias. São 5 acordos setoriais firmados até agora. Qual foi o grande problema do acordo setorial? Você imagina um setor de embalagens, os produtos comercializados em embalagens, alimento, bebidas, entre tantos outros. Aí vocês, advogados, advogadas de um grupo de empresa, aí assina aquele acordo setorial. Então, vocês recomendam a assinatura do acordo, porque, para fins de conformidade, compliance, tem que assinar. Aí um outro grupo de empresas não assina o acordo. E o que nós temos? Uma assimetria, porque eu tenho um grupo de empresas que estão cumprindo a regra, porque assinaram o acordo, e um outro grupo que não assinou o acordo, por consequência, não sendo assinado o acordo, né, vigente aí o Pacta Sunt Servanda, princípio contratual, eu não tenho que cumprir, eu não assinei. Então, teve um problema operacional o acordo setorial, que, no fundo, ele passou a ser exigível apenas das empresas que o assinaram, deixando aquelas que não assinaram num ambiente, numa zona cinzenta, que, veja, eu não tenho que cumprir. Então, depois de muito tempo, muita discussão, eu, particularmente, revisitei o conceito do acordo setorial. Em alguns setores, eu sou favorável, por exemplo, à publicação de decreto, que o presidente da República regulamente a logística reversa. Por exemplo, o 10.240, que é de fevereiro do ano passado, que regulamenta a logística reversa de eletroeletrônicos, trazendo ali disposições para comerciantes, distribuidores, fabricantes e importadores. E depois o decreto de medicamentos, que é o decreto 10.388, que é de junho de 2020. Então, hoje, e agora foi colocado em consulta pública no mês de janeiro, uma proposta de decreto para a logística reversa de embalagens de vidro. Então, veja, pessoal, a gente vai aperfeiçoando, vai amadurecendo o tema, vai revisitando conceitos, vai vendo o que é mais eficaz, o que tem um melhor efeito. O processo de consulta pública é extremamente oportuno. Eu provoco, inclusive, o setor empresarial, que às vezes dorme em berço esplêndido e depois fala, publicou o decreto, né? O decreto, mas você participou? Você propôs? Você interagiu? Né? Você fez sugestões? Não fiz. Então, paciência. Veja, porque, diferentemente de muitas regulações, no caso da política pública de logística reversa, a previsão do regulamento é ser colocada em consulta pública. Então, oportuniza ao diretamente afetado, fabricante, importador, distribuidor, comerciante, entidade em geral, sociedade civil, participar do processo legítimo. E o que eu vejo é pouca participação, na maioria das vezes. Então, isso eu sempre conclamo, provoco os representantes do setor empresarial a participarem, não só do setor empresarial, lógico, academia, órgãos públicos, órgãos ambientais, que demanda trabalho, demanda aprofundamento, demanda discussão, cada um tem um ponto de vista, cada um lê de uma forma, numa perspectiva, mas eu acho que esses 3 pontos, olhando aqui, então, a questão da disposição final, a importância dos aterros sanitários e o reflexo de uma decisão do STF, o que vai acontecer com o setor, vis-à-vis o número absurdo de lixões. Segundo, o novo marco do saneamento, que abre aí um mundo de oportunidades para os profissionais da área, advogados, técnicos, engenheiros, e a logística reversa. Só tende a crescer. Nós estamos apenas, veja, nós estamos no começo. Exato. Você imagina o seguinte, nós estamos regulando o que está na norma, e a norma prevê que outros produtos poderão ser regulados, como foi agora medicamentos. Então, você pode ter daqui a pouco automóveis, roupas, móveis, entre tantos outros produtos que poderão vir a ser aí regulados, a serem submetidos à logística reversa. Então, assim, esse é um apanhado
Karen, nada, que eu queria deixar, porque é um tema que eu tenho visto de perto e naturalmente, precisa de mais profissionais nessas áreas. Eu vejo, por exemplo, modelagens, tem bastante, modelagens de PPP, concessões, porque vem o pessoal, os administrativistas. Administrativo. Né? Uhum. Então, esse pessoal está todo envolvido nesse tema aí há muito tempo, mas precisa de especialista em saneamento, água, esgoto, resíduos, para falar de tecnologia, para entender o que tem de tratamento, para entender a adequação da norma, porque uma coisa é modelagem institucional, marca o framework, né, da concessão. Se vai ser uma PPP administrativa, patrocinada e tal. A outra é a tecnologia, o que existe, o que já funciona, está atendendo a lei, a Política Nacional de Resíduos. Então, tem coisa muito bacana acontecendo nesse nosso setor. E fico muito animado de estar acompanhando inúmeras frentes nessa área e ver que tem muita gente se especializando também. Viu? Eu acho que isso é legal deixar. Eu provoco, mas tenho visto que o pessoal está se especializando, está cada vez mais aí buscando um aperfeiçoamento nesses nichos do direito. Então, acho que, para começar, acho que já falei demais. Mas, Fabrício, eu estava aqui te ouvindo e eu fiquei pensando numa coisa que daí eu vou dividir aqui com vocês, né? A questão assim, daqui a pouco a gente precisa de um decreto para resolver. Será que não é um... E aí a questão da participação, eu fico, será que não é um pouco da gente também um pouco imaturo enquanto sociedade, né? A gente há muito tempo acostumado a receber as coisas e na hora que a gente tem que puxar, tipo, deixa para mim que vou eu que defendo, né? Aquela coisa né? Tipo, deixa que eu também deixo. É isso, aí tu acaba dizendo, as pessoas não estão acostumadas, tipo, deixa a bola para mim e bate no peito e diz, é comigo, eu vou lá, né? Me parece que às vezes a gente ainda está num espaço, né, de desenvolvimento de sociedade que ainda é um pouco imaturo mesmo, né? Parece que precisa ter alguém guiando pela mão, né? Um receio de tomar iniciativa. Não sei se é uma visão biaisada, né? Não. Ou toma uma invertida e depois se mexe. Né? Uhum. Pois também tem isso. Que é o mais comum. Veja, por que foi publicado? Não, mas veja, teve um processo de participação, um processo participativo, foi facultada a participação, vocês puderam contribuir, trazer crítica, porque é o que eu falo, a minuta do decreto, quando é colocado em consulta pública, não é para ir lá e falar, parabéns, que lindo, não, é para você contribuir. O que está bom, você não mexe, o que precisa propor melhoria, você propõe e justifica. Esse é o processo da consulta pública que na regulação, especialmente Anvisa, funciona há muito tempo e bem. Né? Na área ambiental, que particularmente acho que é mais novo, é mais recente, especialmente nessa área de resíduos, isso acontecia muito no âmbito do CONAMA, mas naquela época de assembleia estudantil de 100 e tantas pessoas, não sei o quê, um monte de gente... mas veja, foram construídas normas aí desde a década de 90, tem logística reversa de pneus, baterias, desde os anos 2000, agrotóxico. Então, o tema... Construções que foram super importantes, né? Até para o desenvolvimento, né? Por mais que a nossa... Eu estou errado, mas foram 21 anos, né? A tramitação da PNRS, né? Por mais que tenha passado esse tempo todo ali, né, dentro do Congresso, ainda parece que quando saiu com alguma coisa que tudo né? Mas como assim né? Tava lá, né? Exato. Então, falta, acho que também um pouco disso. Eu queria te provocar, Fabrício, numa coisa que uma colega nossa, portuguesa, né, veio dar uma provocadinha, que foi num tema que agora tu passou rapidamente, quando tu falou assim, o importador, a matéria-prima, o produtor, o comerciante, não sei o quê. Na verdade, estamos ali falando do ciclo de vida do produto, né? E uma das questões que essa legislação que a PNS trouxe foi a tal da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. E a provocação que ela me fez, e agora estou passando adiante, foi a seguinte, ela disse, mas tu não achas que isso, ao fim e ao cabo, vai voltar para a sociedade, porque nós não vamos conseguir identificar os responsáveis dentro desse ciclo, porque daqui a pouco vai para o lixão e eu não sei mais quem botou a lâmpada, vai para o lixão e eu não consigo mais identificar quem foi, e ao fim e ao cabo acaba no Estado outra vez? Ou tu enxergas que é possível a gente ter uma evolução e que a gente consiga, de fato, compartilhar essa responsabilidade por esse resíduo? Sem dúvida. Veja, até porque... Posso vai lá, emenda que eu vou abrir... Emenda a pergunta. Tá, vou emendar. Não, eu quero emendar a pergunta na área da saúde, porque é uma preocupação muito grande, né? Eu fiz uma live com uma outra colega sobre gestão de resíduos na área da saúde,
e é uma preocupação muito grande até dos pequenos geradores, e justamente na responsabilidade compartilhada e nesse desconhecimento por parte dos pequenos geradores das suas responsabilidades. Então, eu queria crescer justamente isso, essa visão e essa falta de, talvez, conhecimento justamente dessa responsabilidade compartilhada. Basicamente, era só para crescer, para puxar um pouquinho para a área da saúde também. Vamos lá. Eu particularmente, defendo a responsabilidade compartilhada, porque eu acho que nós temos aqui uma cadeia de atores, agentes econômicos, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, que naturalmente não recai apenas sobre, para que não recaia apenas sobre um agente. A questão dessa interface, porque vamos pegar o seguinte, ó, quando a gente fala comerciante, vem diretamente o varejo, né? O varejo fez o produto. Mas vocês devem saber muito bem que tem muito varejo que é fabricante, que é marca própria. Basta vocês verem no mercado que mais do que varejista é fabricante também. Então, a responsabilidade compartilhada permite essa composição de responsabilidades, de atribuições, e, na minha opinião, o decreto de medicamentos é o que melhor reproduz isso, porque ele traz atribuições para o comerciante, para a farmácia e para a drogaria. De que forma? Ele adquire o contentor e instala na sua loja. O comerciante transporta, então ele arca com o custo do frete de retirada e armazenamento. E o fabricante, o importador, por sua vez, é quem arca com o custo da destinação final. Então, veja, tá delineada a atribuição e o ônus financeiro da conduta, o que em muitos setores não acontece. Temos um problema violento aí para vários segmentos. Pego de embalagem, por exemplo, que tem se acostumado a cobrar fundamentalmente fabricante e importador, e os demais agentes da cadeia pouco fazem, né? No caso de medicamentos, no caso de eletroeletrônicos, o decreto 10.240 também traz de forma bem detalhada as atribuições individualizadas e encadeadas. Então, trazendo varejo, distribuidor, comerciante e fabricante. Então, eu particularmente gosto da regulação. A Europa, quando os europeus olham, mas nós temos que falar o seguinte, veja, primeiro que vocês têm Estado presente, tem gestão municipal. Aqui nós somos 5.570 municípios. Num país que os próprios estados têm dificuldade de regulação. Quantas leis tortas estaduais vocês já não conhecem? Agora, imaginem as municipais. Então, você está querendo dizer que a empresa que coloca produto no Brasil vai ter que lidar com um prefeito do município de 4.000 habitantes, porque ele está fazendo a coleta, a destinação do resíduo sólido urbano. Não, veja, nós não temos maturidade para isso. Não existe. Não, mas por quê, Fabrício? Não, porque está há 70 anos, nós estamos precisando eliminar os lixões, os caras não fizeram ainda o dever deles. Para mim, por isso que eu falo, quando vai discutir logística reversa com o município, peraí, tem plano? Tenho. Implementa o plano? Não. Tem aterro? Veja, não. Mais ou menos. Então, peraí, você cobra o grande gerador? Você tem grande gerador? Você cobra ou o município coleta, né, o resíduo dos estabelecimentos comerciais, da indústria? Então, você cobra pelo serviço? Não cobra. Então, peraí, então não tem espaço para discutir, na minha opinião, tá? Logística reversa num ambiente como esse. E a Europa, quando traz os exemplos, eu queria mostrar, eu só estou procurando aqui para mostrar para vocês, nós temos que relativizar, porque não tem nada como o Brasil. Nada. E aí, porque é o seguinte, o que é logística reversa? É transporte e custo de destinação. Então, logística e custo de destinação, certo? Então, a dimensão faz todo esse sentido, é importante para isso. O quanto vai transportar esse resíduo em território nacional. E aí, veja o seguinte, o Brasil, eu adoro isso, eu tenho um slide aqui que está aqui no meu fundo, aqui. Eu sempre gosto, quem tem mais afinidade com estudos europeus não gostam, mas eu adoro. O Brasil tem 13 vezes o tamanho da França. 13. O Brasil tem 23 vezes a população da Suécia. O Brasil tem 23 vezes o território da Alemanha. O Brasil tem 100 vezes o tamanho de Portugal.
e 20 vezes a sua população. Com a Bélgica, quase 300 vezes o território. Então, não tem nada comparado com esse troço aqui. Entendeu? Isso aqui... É único. Então, as experiências europeias, é o que eu falo, são muito bem-vindas, mas veja, lá tem europeu, né? Aqui tem o Brazuca, né? Então, você tem que... Se a gente for pensar, tem que tropicalizar, para começar. Eu sempre uso um princípio que a lei traz, que fala da gestão sistêmica dos resíduos, que leva em considerações variáveis ambientais, sociais, econômicas, tecnológicas e culturais. Não adianta pegar a inspiração e veja, aqui é atípico. Então, a logística reversa de latinhas é um espetáculo. Sim, mas é por causa da latinha? Veja, né? Nós estamos falando, tem um valor econômico e se trabalha em torno daquilo. Por isso que nós temos 90 e tantos por cento, 95% de eficácia do sistema. Então, eu sempre trago essa cautela com a Europa, porque eu acho que é bem-vinda a experiência, mas nada se compara com o Brasil, que é 8,6 milhões de quilômetros quadrados e 210 milhões de habitantes. Então, isso aqui, eu sempre provoco, por exemplo, a Suíça. Estou vendo aqui a Suíça, nós temos 200 vezes o tamanho da Suíça e 25 vezes a população. A população da Suíça é menor que a da capital aqui de São Paulo. Tem 8 milhões de habitantes. Então, tudo funciona, o cidadão paga, o cidadão tem cultura, né, tem educação. Está ali no resultado do que ele faz. A gente não se consegue, quando vai chegar lá na ponta, não se consegue nem visualizar Você anda na rua, a turma joga lixo na rua, dá vontade de dar na cara. Eu vi esses dias, foi horrível. Ele jogou assim no bueiro, o cara jogou uma garrafinha de água no bueiro, assim, mas ele jogou no bueiro. Não foi assim, joguei na rua e caiu no bueiro. Ele jogou no bueiro. Como assim? Ele não vê TV? Não, mas por isso que eu defendo a cobrança, não só pela logística reversa, mas pelo serviço público que nos é ofertado. Então, eu estou pagando, pelo que eu estou pagando, e tenho que pagar. Entendeu? Taxa ou tarifa, não dá para imaginar que se coleta em caminhão, que tem estribo, que tem o coletor, que ele está com EPI, que vai para uma central, que tem triagem, que vai para um aterro sanitário, e esse serviço é de graça. Não tem como. Ou pior, vai consumir do orçamento. Não, tem que pagar por isso. E aí não tem como fazer direito, né, Fabrício? Que a gente vai olhando, não tem de onde tirar. Então, está saindo de algum lugar, que nem você está saindo do orçamento de uma outra rubrica que devia estar fazendo outra coisa, né? Exato, sem dúvida. Aí fala, alguma coisa caro. É caro, lógico que é caro, Nanda. Você não cobra? É lógico que é caro. Por isso que eu falo, você não cobra, você não cobra, é caro. Então, e aí não tem como ter um resultado bom, né? Não tem como dar um destino adequado, mas essa questão cultural é muito importante, né? Eu me lembrei agora, Fabrício, claro, antes desse pandemônio aí que a gente está vivendo, enfim, fui dar uma palestra numa instituição aqui em outro estado, e aí tinha na frente dos gabinetes dos professores, um professor colocou para fora, tipo, uma cadeira quebrada, um armário quebrado também, acho que um computador velho, né? E ele escreveu em cima, favor retirar o lixo. E aí tu pensa assim, olha, é uma faculdade de Direito, é uma instituição de nível superior, aquilo ali é alguém com uma formação, e aí ele coloca o computador usado, a cadeira quebrada, o armário quebrado, e põe uma plaquinha, retire o lixo. Que a gente não está acostumado a entender o que é aquilo, né? Que bens são aqueles, o que aquilo representa, né? Porque a gente não paga, porque o senhor fala, a gente não paga por peso. A partir do momento que o cidadão pagar por peso, veja, você gerou um saco, paga tanto, gerou 2, paga tanto. Água, eu gero 1. Paga tanto. Exato, a água é um bom exemplo. Em São Paulo, quando teve a crise da água, que subiu o preço para estimular a redução do consumo, foi imediato, sintomático, pum, caiu. Agora, no lixo, primeiro que você não sabe o que paga. Segundo, as relativamente são limpas, isso não dá para negar. Né? Se você andar na rua, em grande parte, elas são razoavelmente limpas. Você não se depara com grandes sacos, a não ser que seja excepcionalmente um ponto viciado, alguma coisa desse tipo. Agora, o problema está do que a gente não vê, que a partir depois do transporte, o que deveria ser tratado, reciclado e que vai para a disposição final. E que isso tudo tem um custo. E que, infelizmente, mais uma vez, o cidadão, o usuário do serviço não tem essa visibilidade. E só um ponto para dividir, só para encerrar a logística reversa,
para vocês verem como a situação eu quero continuar em lixos assim, tá? Depois. Não, a gente volta, porque essa questão de município aí eu gosto também, é um ponto importante também depois para a gente voltar. Pilhas e baterias, olha só que interessante. Pilhas e baterias têm logística reversa aí há mais de uma década. Hoje, aproximadamente 25 empresas pagam pela logística reversa de pilhas e baterias. 25, aproximadamente. Sabe quantas marcas tem no mercado de pilhas e baterias que foram identificadas? Mais de 250. Ah, que horror! Então, olha só, o que acontece? O usuário compra a Xing, né, a Xing Ling, a marca whatever, aí depois ele quer o sistema para descartar. Isso! Ou, veja, a pilha que tem sistema, ela custa mais caro que aquela tranqueira que você comprou. Então, nós não temos maturidade para isso, entendeu? Infelizmente, porque você compra no preço, né? Então, isso eu levantei outro dia, porque o pessoal falou, porque tem que ter logística, porque tem que fazer. Sim, me conta aí a pilha que você anda comprando. Você compra dessas 25? Se você não compra dessas 25, a sua não tem sistema. E aí, quem é que paga por isso? São esses 25 que estão pagando. Então, o que eu tenho defendido muito em logística reversa é a isonomia. E aí precisa ter controle, fiscalização, e para não recair sempre nos mesmos que são identificáveis, mapeáveis, ou que estão na nossa memória fresca de quem são as empresas. Agora, importador, quantos importadores de alimentos, bebidas, que estão envolvidos em sistemas de logística reversa? Então, eu gosto do conceito de responsabilidade compartilhada, entendo que ela é bem-vinda, acho que cada um tem que arcar com a sua atribuição e com o ônus financeiro a ela atrelada, mas nós temos uma jornada aí para frente ainda. E por isso que eu gosto sempre de falar desses últimos 2 decretos, que particularmente para mim são os que melhor representam essa articulação, essa individualização da conduta. Eu queria até comentar, fazer uma provocação, aí, puxando para um assunto que eu gosto bastante, mas antes fazer esse comentário, porque no fim das contas, talvez ainda nós vamos precisar do mercado regulado, porque nós não temos justamente a maturidade para fazer as escolhas necessárias, mesmo arcando financeiramente, mas as escolhas necessárias para um bem maior, porque a gente não visualiza justamente a consequência das nossas escolhas, né? A gente, na verdade, a nova geração está já visualizando isso, né? Mas é para nós ainda, e a gente acaba voltando, no fim das contas, à educação ambiental, né? Que é a base de tudo, para mim. Mas a provocação que eu queria te fazer, Fabrício, é sobre PSA para resíduos sólidos. Eu queria te perguntar sobre isso, porque é um tema que eu estudo, é um tema que eu gosto bastante, e eu queria saber quais são para ti, se existe um campo, se é favorável, se o Brasil está preparado. Eu tenho algumas iniciativas nessa área, mas eu queria te perguntar a respeito, saber qual é a tua opinião a respeito disso. Vamos lá. Vou ser franco, hein? Se o Magrinelli ouvir aqui, ele me dá um tiro, porque ele tem a iniciativa. Falei com ele na minha pesquisa. Não, eu falo com ele, e eles têm uma iniciativa super bacana lá em Minas, do pagamento de serviços ambientais urbanos. Acho super legítimo, acho que está dentro do processo de regulação, de indução por parte do Estado. Lá é o Estado que arca com essa, que é uma política pública. O que eu particularmente não comungo, inclusive o IPEA fez um estudo dessa natureza também, né, sobre o PSAL, é o entendimento que se tem um pouco de que eu executo um serviço, uma determinada atividade, e que alguém gera uma obrigação de alguém fazer o ressarcimento ou pagar por aquilo. Em resumo, vamos pegar no caso de resíduos, e no caso cooperativa, por exemplo, né? Há uma discussão muito grande das cooperativas de materiais recicláveis que sustentam, que prestam um serviço ambiental urbano. Na minha opinião, eles prestam um serviço, sem dúvida alguma, e que deveria ser contratado pelo município para prestar o serviço de triagem e segregação, mas isso é um serviço público. Né? Público. Está no âmbito ali do conceito de saneamento, resíduos, coleta, triagem, tratamento, destinação, e uma parte dessa atividade ser executada por cooperativa e remunerada por isso, contratualmente. Né? Eu acho que isso aqui tem um contrato. Eu evito um pouco a discussão do PSAL, e evito por uma opção, tá? Não é
eu li de tudo, também acompanho, mas eu fico um pouco, por acompanhar alguns programas, especialmente de logística reversa, me levanta um pouco essa preocupação de se arvorarem do direito de cobrar algo sem um instrumento jurídico que lastreie. Entendeu? Falar, olha, eu recupero aqui, deixa de ir para o aterro, eu reciclo, eu estou prestando um serviço à sociedade em geral, ou em particular aquelas empresas que têm a obrigação de implementar a logística reversa e que, portanto, geraria uma obrigação de pagar por aquilo ou não. Então, eu tenho sempre atrelado, primeiro, a relação jurídica que pré-exista, né? Um contrato que lastreie essa operação e tentar distinguir claramente o que é ou não é serviço público. Porque o que é, para mim não tem discussão, tem que pagar no âmbito da taxa ou da tarifa, e aí você compete ao município, contrata um parceiro privado ou a própria cooperativa para executar um conjunto de serviços. Mas mais do que falar, eu queria te ouvir, porque essa é a minha opinião. Eu particularmente, acho que nós não temos ainda ressalvado ali a experiência deles, né, lá em Minas, que é muito mérito ali o Magrinelli, que acompanha de perto e empenhado em viabilizar a política pública, mas o Estado está comprometido, né, com isso, acho que é diferente, o Estado quer fazer. Quer fazer, Ele é um compromisso do Estado, né, do Estado de Minas Gerais, já há um certo tempo, com o Bolsa Reciclagem, o Centro Mineiro de Resíduos, os caras têm bastante coisa muito legal. Mas eu acompanhei na época do PL, do PSAL, e chamei a atenção disso, porque começou a se discutir muito com o estudo do IPEA, vai ter que pagar, vai ter que pagar, vai ter que pagar, vai ter que pagar, e aí eu busquei primeiro sentar a bola e falar, não, vamos discutir um pouco melhor, e se não, me corrija, Karen, se eu não estou enganado, e agora essa regulação, ela está muito mais voltada à agenda verde, né? Tem pouca coisa para agenda urbana, né? Assim, não sou expert, mas eu bati o olho, não vi muita perspectiva para essas agendas complementares aí. Eu visualizo assim, não me considero também uma expert, na verdade sou uma estudiosa dessa área, que é uma área que eu gosto bastante, e eu visualizo assim, a crítica que eu fiz até a nomenclatura, como bolsa, sabe, de um caráter assistencialista. Não cheguei a fazer essa análise do serviço público, que realmente é um serviço público. Essa saneamento é resíduos que pode ser adquirida pelo município, e aí paga para cooperativas. Mas uma das preocupações e da crítica que eu acabei fazendo é justamente do caráter assistencialista. Eu vejo, em alguns conceitos que me pareceram um pouquinho abertos, uma possibilidade de que a política nacional consiga também abarcar PSAUs. E, assim, em termos de Brasil, eu acho que eu entendo a tua crítica e, claro, tem todo sentido, mas eu acho que, na verdade, talvez seja mais uma paixão e uma vontade de que esse instrumento venha a colaborar para a gestão de resíduos. Não necessariamente entendo como realmente um serviço público, mas eu acho que há um mercado. Até alguma das iniciativas, talvez vai me fugir, era uma empresa que fez justamente fez um contrato de PSAL com uma cooperativa. Claro, e aí o estudo do IPE é bem interessante para tratar justamente desse critério de adicionalidade, de estabelecer valores diferentes para incentivar a catação de alguns materiais que têm um valor no mercado menor, e até tem bolsas, uma espécie de bolsa de valores para isso também, então tem um mercado em crescimento. Mas eu entendo, mas talvez eu tenha um pouco de esperança que esse mercado possa se abrir para essa área específica. Mas te confesso que não tenho uma resposta. Não, é que na minha opinião, assim, eu acho que eles devem ser remunerados justamente pelo trabalho executado, pelo serviço executado, e isso, na minha opinião, perpassa a cobrança pelo serviço público do usuário, da gente. A gente tem que pagar o serviço que é ofertado para que possa ser prestado com qualidade, e a cooperativa tem a vantagem de ser contratada sem licitação, né? E veja, e prestar o serviço em condições de igualdade. Eu escrevi um artigo uma vez no livro da ABS, que era exatamente nessa linha de, veja, não é filantropia, não é responsabilidade social, é business. É business.
contrata a cooperativa para prestar o serviço A, B e C, será remunerado, tal. E assim, e tem cooperativas e cooperativas. Tem muitas cooperativas boas e que ascenderam, mudaram a qualidade do trabalho, a postura institucional. Só que se organizaram até, né? Aproveitaram a oportunidade, se organizaram juridicamente, né? Total, nada assim, regularizaram o CNPJ, regularizaram a área, estão formais. E tem aquelas que, veja, continuam, querem na política pequena, mas, veja, faz parte. Essa tende a assumir. As que estão se estruturando tendem aí, como você colocou, não só da Bolsa, mas o que está se institucionalizando hoje é um mercado de reciclagem aí com os créditos de logística reversa, né? Os certificados de logística reversa, algo que pode remunerá-las aí com um adicional pelo valor recuperado, pelo valor capturado, né? Pelo material recuperado e encaminhado para reciclagem. Nós estamos nessa construção, né? Tem já iniciativas nesse sentido, São Paulo, Mato Grosso do Sul, e já trabalhando mais avançado nessa agenda do certificado de reciclagem. O Rio também tem, né? Tinha uma iniciativa também, né? Oi? O Rio também tinha uma iniciativa, né? O Rio também, mas o Rio tem a regulação própria e essa questão do certificado está institucionalizado lá por um alinhamento entre eles de ter o certificado e o crédito. No caso da DD-CETESB 114, do decreto do Mato Grosso do Sul, essa ferramenta está expressa. Então, se você comercializou com o reciclador, você gera por meio de uma nota fiscal, gera um volume, você certifica o crédito. Um dos desafios é creditar esse valor extra diretamente às cooperativas, né? Porque às vezes quem se beneficia desse valor é o intermediário, que direto ao reciclador. Por isso que a cooperativa precisa estar bem preparada para este mercado. Que, de fato, acabam saindo para a gente, são tantas portas, que eu acho que foi a primeira coisa que tu começou dizendo hoje, né? São tantas portas que a temática que o resíduo vai trazendo, são tantos nichos, né, que podem ir apresentando, que, na verdade, parece um novo universo, né, para se estudar, aprofundar e questionar, né? Enquanto tu estavas falando, eu me lembrei, e aí a gente já tinha, né, no início, tu conversou um pouquinho sobre os acordos setoriais e qual seria a melhor forma e a melhor maneira da gente conseguir resolver. E eu estava me lembrando, aqui no Sul, a gente tem aqui pertinho de Porto Alegre, né, toda aquela área calçadista ali, e eu recordo que uns 2 anos atrás, numa conversa com um desses empresários, ele estava muito preocupado com a questão de se pensar uma logística reversa para todo o produto calçado que fosse incluir a caixa do sapato. E aí a gente observa que são problemas que, a priori, a gente diz assim, tá, tudo bem, vai para o lixo. Eles, não, vai para o lixo, não. Né? Até que ponto eu vou ser responsável por isso? Porque eu vendo, o meu sapato vai com a caixa, com o logo da minha empresa, ou vai com o saquinho, ou vai o plástico, ou mais alguma coisa, e daqui a pouco a pessoa que está adquirindo descarta de qualquer maneira, acaba, né, de uma maneira indevida, e aí eu sou responsável por aquela caixa de sapato. E, de fato, né, se a gente for pensar hoje, o exemplo nosso aqui da região, aqui, né, Porto Alegre, que nós temos toda a questão ali da água do Guaíba, e as cheias, e aí quando acha cheia, a gente observa que saem coisas dessas cooperativas, muitas delas ainda não regularizadas, outras sim, e aí tu vê assim, um monte de tampinha, um monte de sapato, tudo juntinho, assim, né, quando vem E, de fato, é uma preocupação pertinente, né? Talvez tenha que repensar a lógica da produção, né? Daqui a pouco o sapato não vai mais com a caixa, né? E aí a gente tem que ter outro atrativo, né, nessa venda, porque, de fato, fica complicado, né? Não, mas já tem, você quer saber? Por exemplo, nessa logística do Acordo Setorial de 2015, todo produto comercializado em embalagem, o que se inclui os sapatos, deveriam estar aderentes a algum sistema. Eu sei que lá no Mato Grosso do Sul eles estão, que, veja, esse alimento, bebida, sapato, tudo que é comercializado em embalagem, sistema de logística reversa. Aí, se você pegar, por exemplo, a Havaianas, começou agora com uma campanha de retorno das Havaianas, né? Começou com essa semana, inclusive. É muito, muito bacana a iniciativa deles. Daí é o próprio produto, né? Não é nem a embalagem do produto, porque a Havaiana não tem embalagem, mas eu queria só dividir contigo, para você ver como é que é coisa, né, do nicho. Quando eu estou tratando de resíduos, e eu tenho uma interface diretamente constitucional, que é a questão de competência para legislar sobre resíduos e logística reversa. Então, eu tenho discutido isso, competência do Estado, competência do município.
tem uma relação direta com o direito consumidor, porque o usuário consumidor do produto tem obrigação, e aí você tem o Código do Consumidor, se há conflito ou não nas disposições da regulação da logística reversa. De ordem ambiental, o licenciamento das estruturas, do ponto de entrega, da consolidação, tudo isso tem um reflexo ambiental puro. Tributário, a gente tem trabalhado, por exemplo, a regulamentação do eletroeletrônico, para o eletroeletrônico não ter tributação no transporte, não ter recolhimento de ICMS do resíduo. Contencioso, várias ACPs por aí ajuizadas tratando de logística vertical. Então, você vê que mesmo um nicho, que é o nicho do ambiental, que é resíduos, ele abre, né? Ele vai para várias frentes. Então, aqui eu falei constitucional, consumidor, ambiental, tributário, contencioso, administrativo, né? Nas autuações ambientais, e assim por diante. E acho que está aí a riqueza, né, da nossa área, a beleza da nossa área. Tu sabe, eu te ouvindo aqui, é uma coisa até que a gente tem debatido bastante, e até nos nossos programas a conversa veio também nesse sentido, que não dá também, Fabrício e Karen, né? A gente observa, às vezes, as pessoas buscando o direito ambiental como um novo nicho, né, de mercado, uma nova oportunidade, mas esquecem que não basta eu pensar, vou estudar as leis ambientais, as normas, como se isso fosse o necessário, e esquecem, às vezes, aquela coisa do básico, né? Tu não terias condições de debater tudo isso se tu não conhecesse constitucional a ponto de estar brigando pela repartição de competência em matéria legislativa, né? De saber qual é o nosso ponto ali no administrativo para ver como ficam as autuações, os processos, ou mesmo até as PPPs, as licitações e assim por diante, né? Então, a gente tem uma obrigatoriedade de estabelecer uma interlocução, uma rede, né, com os outros ramos do direito, mas que faz com que a gente também estude esses outros, e não coloque o direito ambiental como uma coisa separada, completamente, né, fechada, num sistema fechado, né? Vou aproveitar para emendar também essa contribuição da Nanda para puxar a área técnica também, né, Nanda? Que a gente muito debate também, que o direito ambiental, por excelência, é uma área transdisciplinar, multidisciplinar, e além das várias áreas do direito que a gente acaba se conectando, e muitos profissionais de outras áreas do direito acabam se socorrendo do direito ambiental, do profissional do direito ambiental para uma solução mais ampla, melhor para o seu caso, mas eu queria frisar essa interdependência também com a área técnica, porque sem esse suporte, sem esse trabalho em conjunto, nós não conseguimos muita solução. E até de caracterização das áreas, enfim, as interlocuções e com várias áreas do conhecimento técnico, biólogos, geólogos, é uma coisa que a gente sempre bate, né, Nanda, nos nossos cursos e nas lives, assim, de trazer a relevância dessa conexão entre direito e área técnica, né? Não à toa, Karen, eu fiz especialização em gestão ambiental, fiz especialização em energia e MBA em infraestrutura. De direito não tem nada aqui. Direito era uma disciplina, entendeu? Assim, da mesma forma que o biólogo, ecólogo, o geólogo, o engenheiro, da mesma forma que para ele é rico o direito, né? Então, para poder estar na mesa, eu trabalho muito com resíduos hoje, mas a minha origem é infraestrutura. Então, trabalhei com Belo Monte, Linhão do Madeira, todas essas obras grandes de infraestrutura, mas eu trabalhei no consultivo, então compondo os times de EIA-RIMA. Porra, era uma aula. Cada reunião, a reunião de Belo Monte, por exemplo, que tinha, sei lá, 100 profissionais, você tinha o especialista em peixe pequeno, peixe grande, peixe médio, peixe que voa, peixe que bate asa. É impressionante. Assim, era uma aula. E aí tinha lá 2 advogados. Era eu mais eu e um colega. Então, assim, sempre gostei, aprendi muito. Geólogos altamente especializados, né, os engenheiros, os gestores. Então, de fato, é um aprendizado contínuo. A gente tem que estar aí, sempre... Eu sou um fã da academia, eu não deixo a academia. Eu não tenho doutorado, né, por falta de vergonha na cara, mas adoro, inclusive, vocês falaram de Portugal, né, até tive com a Carla o ano retrasado. A vocação foi dela, viu? Estava com a Carla, que eu fui
Eu queria fazer o doutorado, então fui para Portugal, organizei tudo, passei. Aí na hora vai, aí eu arreguei e agora preciso ver se eu consigo, ver se eu vou aqui. Eu fiz o mestrado também dessa forma, mestrado, e conversando com a Consuelo Yoshida, a Consuelo falou assim, aí eu falei, Consuelo, eu queria fazer uma aula como aluno ouvinte, para começar a me inteirar. Falou, bom, se você não prestar, você nem aparece aqui, que eu não quero nem ver sua cara. Então, ou você fica aí, ou você fica aí onde você está. Tem que tirar a gente da zona de conforto, tem que tirar a gente da zona de conforto. Não, total. Eu falo, nem vem, pode fica aí onde você está. Aí, então, acho que precisa, e eu provoco todo mundo, todo o pessoal que eu converso, vai para a academia, entendeu? Faz que sempre a produção sempre ajuda, o ambiente de discussão, ainda que você não produza, que eu falo, também não sou um cara que fica produzindo, não sou um cara de artigo, tá? Mas o ambiente de discussão é muito rico, né? Você está sempre aprendendo dos debates, na construção, nas visões mais diferentes possíveis. Então, eu sempre falo... E a questão, né, Fabrício, da gente ter a noção, a gente na rua, né, na vida prática, né, no campo, é tudo importante, mas a construção do pensamento, né? E aí a gente às vezes se dá conta, né, que a gente vai ali, a gente está brigando num processo, ou brigando num parecer, ou discutindo com um colega, com um promotor, ou com o técnico, mas isso aí, essa discussão nasceu em algum lugar, né? A gente não está criando ali naquele momento. Então tem que ter um momento de parar, refletir e pensar, bom, o que vendo, o que a gente está fazendo. E aí, sabe que o Bessa tem uma fala que eu gosto bastante, né? Um dia que ele falou numa conversa com a gente, ele disse assim, o bacana do direito ambiental é que a gente está tendo a oportunidade de viver e construir esse direito junto, né? Então, está aqui agora, né, o Fabrício aí falando sobre tudo sobre resíduo, e cada vez que ele senta para falar, na verdade, está construindo, né, essa área que demorou. Que é outro querido, né? A gente tem aí profissionais aí de altíssimo gabarito, né? Tem o pessoal que produz mesmo, que é um pessoal que se dedica, que está na academia, que está ali na produção, vocês, é de admirar, porque, assim, é o que eu falei logo no começo, da mesma iniciativa de vocês, do Inspira, a pós-graduação, a especialização, é sempre um orgulho saber que tem alguém que está ali, está preparado para aquilo, está estudando, está montando, está preparando, porque é trabalhoso e precisa. E é o que eu fomento, que falo, pessoal, vai estudar, ainda mais agora, que está tudo online, está muito mais fácil, muito mais prático, está mais competitivo, então não tem desculpa mais, entendeu? Não tem, a gente tem as coisas mais longe, tem que ir, tem a logística, tem o translado, não tem mais nada, é só sentar, entendeu? É a mesma coisa que eu estou aqui falando e ouvindo, por que você não vai no doutorado? Por que você não vai no doutorado? Eu estou falando e ouvindo, né? Então, faz parte do jogo, a gente vai aprendendo. Eu também estou fazendo uma opinião mas tem que ser, porque daí a gente se dá um tempo para ousar, né? Tipo, agora eu vou me dedicar a pensar aquilo que eu, né, não tinha nada, coisas que eu sempre quis falar e não tive a oportunidade ainda até agora, quero pensar isto, né? E dali, daqui a pouco, está usando como, né, vira aí referência, né, na área como né? Então, eu realmente acho que, né, vamos começar a provocar o doutorado do professor Soller rapidinho aí, né, para sair. Fica tranquilo que eu tenho até uma pressão natural aqui, eu mesmo já tento administrar e não vou conseguir escapar. Acho que E aquelas bem egoístas, né, Fabrício? Eu pensando nisso, eu já estou pensando que daí a tese é publicada, a gente já tem mais um livro para consultar. Não. Precisa, mas por isso que eu respeito as pessoas que dedicam. O advogado que trabalha comigo, meu sócio aqui, tem uma veia muito mais acadêmica, né? Eu não tenho, que é o Tasso, ele é muito mais dedicado. É importante ter, entendeu? Acho que essas pessoas têm que estar aí, têm que estar produzindo, têm que estar criando. E são perfis e perfis. Por isso que tem gente que consegue conciliar bem. Tem gente que está mais na academia, tem gente que está mais na advocacia, e eu acho que tudo tem o seu valor. Eu acho que só a gente não pode perder, tirar do controle o envolvimento com a academia, onde as pessoas têm que estar fazendo a cada 2, 3 anos um curso, tem que estar fazendo, não pode parar. E, ao mesmo tempo, também não dá para tu ter o acadêmico sem o que eu brinco, né? Sem estar conectado com o fio terra, né? A gente... tem que ter os dois lados, né? Essa conexão, ela tem que estar o tempo inteiro, esse diálogo tem que existir. Ainda mais na nossa área, né, Nana? Exato. O cara colocou a questão da engenharia, da geologia, da biologia, da não sei o quê, da geografia. Veja, sem essa vivência,
que é por isso que eu comento essas questões da logística reversa, especialmente as experiências europeias, quando o pessoal traz, tal. Legal. No Brasil é isso, né? O Brasil é desta dimensão. Então, tem que pisar no chão. Exato, pé no chão, vamos construir, porque tem espaço. O Brasil é grande, né? Então, se você pensar... E dá para ser uma referência... Dá para ser uma referência legal, né? Na construção de uma coisa bacana. Claro que eu acho que sem dúvida alguma. Os empecilhos que a gente vinha conversando aqui na questão cultural, né, que a gente tem que desafiar na educação, aquela coisa que a gente fala o tempo inteiro e nunca vai sair de moda, e parece que cada vez a gente tem que falar mais, porque foi perdendo força, né? Mas entender que o Estado, ou seja lá quem for, não tem que bater na tua porta, abrir a tua área e ir lá buscar teu lixo, entendeu? Tu é responsável por aquilo que tu produz, e aí essa tua pegada de dizer, mas é porque alguém está pagando e não sou eu, sei lá quem é. Então, assim, ó, se o Estado não vem na porta buscar, me trazer cafezinho quando for levar meu lixo, eu vou me sentir ultrajada, né? Então, as pessoas não entendem também a responsabilidade pelo aquilo que elas estão gerando enquanto resíduo, né? E enxergar esse todo, né? Fabrício, olha, muito obrigada, me deu vontade depois da gente fazer um encontro, pensar só logística reversa e focar em alguns focos, focar em focos ficou horrível, né? Focar em alguns pontos especiais ali. Saneamento, a gente tem mais coisas. Saneamento é legal também, né? Pegar resíduos em saneamento. Não, vamos, eu acho que assim, a iniciativa de vocês é o que eu falei, muito bacana, fico aqui à disposição para a gente conversar, bater papo, sempre com essa dinâmica aqui, acho que isso é construtivo e a gente ficar aí em contato, promovendo Inspira. Manda, Karen. Não, eu quero novo sorteio de livro, porque eu não ganhei do outro, então eu queria um próximo sorteio. Não, aí ó, é simples, é só manda para o meu e-mail aqui, eu mando para vocês aí o código dos resíduos, aí compartilha. Quem tá acompanhando aqui, como nós somos em poucos aqui, pode manda para o meu e-mail, manda fabriciosoler@felsber.com.br ou contato@fabriciosoler.com.br. Manda o e-mail e o endereço. Fala, Fabrício, eu estava lá, não esquece. A gente manda a lista de quem estava aqui. Aí eu peço para despachar aí na próxima semana, chega para vocês. Tá bom? Querido, muito obrigada pelo tempo, assim, já me deu várias ideias aqui para cá, a gente prepara. Muito obrigada pela companhia. Eu que agradeço, se cuidem, tenham uma ótima noite aí, boa quinta-feira. Beijo, gente. Obrigada, boa noite. Bom fim de semana, beijão. Tchau. Tchau. Tchau, boa noite, obrigada.